Fala, galera. O Corinthians está pronto para enfrentar o Coritiba na noite desta quarta-feira, às 21h30, na Neoquímica Arena, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos conferir aí quais são as últimas informações do Timão. Voltar a falar com a Marina sobre o Corinthians. Marina, como terminou a reunião de ontem do Conselho sobre a reforma do Estatuto? Michele, com confusão e muito tumulto, essa reunião foi encerrada de forma antecipada. A votação não aconteceu justamente porque houve uma confusão ali, um bate-boca muito quente envolvendo o presidente do Corinthians, o Osmar Stabile, e o presidente do Conselho Deliberativo, o Romeu Tuma Júnior. Na ocasião, ontem, ali durante a palavra do Osmar Stabile, ele fez duras acusações, sérias acusações de que o Romeu Tuma Júnior estaria tentando interferir politicamente na sua gestão. Foram duras palavras ali, acusações. O Tuma também disse que ele teria que provar aquilo. E hoje, em entrevista exclusiva aqui pra gente, a TV Gazeta, ao site gazetesportiva.com, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, disse que vai solicitar um impeachment do Romeu Tuma Júnior. Isso mesmo por conta dessas denúncias de que ele estaria tentando interferir politicamente na gestão do próprio Osmar Stabile. Em resposta, também nós ouvimos, é claro, o outro lado, no caso o do Romeu Tuma Júnior. Ele colocou o tema da reforma estatutária do clube acima de qualquer discussão política e que, de fato, depois de 20 anos e mais 2 anos ininterruptos de trabalho, é sobre isso que vai ser discutido, é sobre essa situação. Ele achava que não era o momento certo de se fazerem acusações ali. Então, Michele, realmente uma situação difícil, essa votação não aconteceu e o Romeu ontem encerrou essa reunião muito acalorada ali, que acabou também se espalhando para os conselheiros, chamando o artigo 45 do atual estatuto, ou seja, a votação vai direto para a Assembleia Geral, não passa mais pelo Conselho Deliberativo por conta desse artigo 45. Beleza. Bom, o goleiro Everson se manifestou hoje por meio das redes sociais. Vamos voltar para o Parque São Jorge, então. Marina, tem novidades sobre o Lingard? Michele, o torcedor está ansioso, né? E ele também tá, o próprio Jesse Lingard também está bem ansioso para fazer essa estreia com a camisa 77 do Timão, mas é o seguinte, ele ainda está resolvendo algumas questões burocráticas, está treinando normalmente com o time do técnico Dorival Júnior. Amanhã, provavelmente, haverá uma apresentação para a torcida. Ele que no final de semana fez alguns conteúdos para as mídias sociais do Corinthians e ficou muito impressionado com algumas marcas da torcida corintiana. Amanhã ele deve ser apresentado a essa torcida no intervalo do jogo entre Corinthians e Coritiba. Então, por volta ali das 10h30 da noite, ele deve ser apresentado para o torcedor corintiano sentir um pouquinho desse calor humano por ali, mas ainda não estrear. O Corinthians está trabalhando para ele fazer essa estreia na próxima semana e também o Timão não tem pressa porque ele não está pronto fisicamente. A gente tem que lembrar que o Lingard estava sem jogar desde o final do ano passado, então são vários meses aí de inatividade, apesar do jogador ter continuado aí com os exercícios físicos. Então, unindo aí o útil ao agradável, o Lingard deve estar na arena amanhã, mas não fará sua estreia, tanto por questão física quanto também por questão de documentação. Ele ainda precisa seguir com alguns trâmites burocráticos para de fato ser regularizado. Mas é jogador do Corinthians, obviamente, e em breve deve estar à disposição do técnico Dorival Júnior para jogar. Michele. Beleza, Marina. Bom, Lingard, qual a sua expectativa, jogador, para a chegada do Jesse Lingard ao Corinthians? A minha expectativa é como da maioria, né? De incredulidade, porque eu não conheço o jogador. Aliás, ninguém conhece esse jogador. Ele está vindo para um grande clube, tem um grande treinador, o time está pronto. Agora, é claro que ele vai ter que, né, se adequar ao clima brasileiro, à atmosfera do futebol brasileiro. Tá. Tudo isso leva tempo. Miller, vou te pedir licença, porque o treinador Roger Machado... O Corinthians está pronto para enfrentar o Coritiba na noite desta quarta-feira, às 21h30, na Neoquímica Arena, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.
A equipe comandada por Dorival Júnior encerrou sua preparação para a partida em atividade realizada na manhã desta terça-feira no CT Joaquim Grava. Segundo informações divulgadas pelo clube, o treinador iniciou o treino com vídeo de instruções táticas e, na sequência, comandou um trabalho tático em campo, além de jogadas de bola parada. Depois de um pouco mais de 10 dias de descanso, Dorival deve promover uma alteração em relação ao time que enfrentou o Novo Horizontino pelo Campeonato Paulista. Guinegão ou Pedro Raul podem formar dupla de ataque com Memphis Depay. Uma possível formação titular do Corinthians tem Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranielli, André, Bidon e Garro, Memphis e Guinegão ou Yuri Alberto. O atacante Yuri Alberto está recuperado de uma lesão de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda e pode voltar a ficar à disposição. Já Caio César e Matheus Pereira estão em reta final de transição física e não devem ser relacionados. O meia-atacante, Jesse Lingard, ainda aguarda a conclusão de trâmites burocráticos e a liberação do visto de trabalho para ser inscrito no Boletim Informativo Diário, BID, da CBF. A apresentação do inglês pelo Corinthians acontecerá nesta quarta-feira na Neoquímica Arena, antes da partida contra o Coritiba. No intervalo, o reforço irá ao gramado para saudar a fiel torcida. Expulso contra o Cruzeiro, Dorival Júnior não estará no banco de reservas. Seu auxiliar, Lucas Silvestre, comandará a equipe e assinará a súmula como treinador. Com 7 pontos em 4 jogos, o Corinthians ocupa a terceira posição do Brasileirão. São apenas 3 pontos atrás do líder Palmeiras.